O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala aí, galera, beleza? Bom, uma pergunta que o pessoal sempre faz. Existe, afinal de contas ou não, uma fórmula genérica, uma fórmula universal, para você achar a altura de qualquer triângulo, não importa qual seja o triângulo? Se você me fez essa pergunta no ensino médio, numa turma normal, de primeiro, segundo, terceiro ano, ou até mesmo para Enem, ou até mesmo para FUVEST, talvez, eu irei responder que não. FUVEST depende, né? Mas FUVEST dá para se virar aqui, que você vai ver uma demonstração mais fácil do que a que você encontra por aí. Mas FUVEST sempre fica naquele limiar, né? Mas as demais, Enem, nem pensar, né? Ensino médio, então, piorou. Agora, se você vai prestar concurso para a área militar ou algum concurso de nível muito alto ou uma prova de Olimpíada, você precisa saber do que eu vou te mostrar aqui. IMITA, então, Escola Naval, não vamos nem entrar na discussão. Claro que você tem que saber, você não pode errar isso daqui, ainda mais do jeito que eu vou te explicar. Olha só, geralmente quando se dá isso aqui, você está naquela sequência que você vê Sturt, você vê as relações métricas de um triângulo qualquer, triângulo retângulo, vê Menelaus, vê Selva e pinta ou dentro de questão ou ao longo da teoria isso daqui. Um cálculo da altura de um triângulo qualquer, né? Geralmente você vai vendo na sequência, eu também faço isso, a fórmula para BC3 interna, para BC3 externa, para mediana, e alguns deles usam o teorema de Sturt na demonstração e outros não usam. Esse aqui não usa. E esse aqui tem uma forma de resolver que é bem longa e acaba meio que inibindo o cara de demonstrar aquilo, ele acaba só se preocupando em decorar. Não se preocupe, irmãozão, se você esquecer dessa fórmula, eu vou fazer de um jeito bem fácil que tu vai aplicar numa questão como essa de um jeito super tranquilo. É porque o seguinte, geralmente também como se dá isso aqui em sala, você, pela ordem das coisas, né, não chegou em áreas ainda. Normalmente, isso aqui é dado bem antes do capítulo básico de áreas. Mas eu vou fazer usando áreas sim, tá? Você fazendo por áreas, você vai ter o seguinte. A forma normal, você vai vir em outro bloco de aula, que não é uma aula aberta, é só para assinantes, e tá no nosso material também para os assinantes do site Fábrica D. Então vai lá em fabricad.online, usa o cupom militar se você quiser pagar mais barato, né? De repente você não gosta de pagar mais barato, sei lá. E aí você pode ter 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos de área militar, tá? Para Medicina e Enem, em aula de Medicina e Enem estarei falando aqui qual é o cupom e eu ou outro professor vai te falar, de qualquer maneira. Mas hoje o lance é voltado a concurso militar. Cara, bom, esse triângulo aqui é bom primeiro tirar algo da tua cabeça, né? Já tem algum doente falando que aqui tem 90 graus. Por quê? Porque eu quero. Sempre tem um cara que vai falar isso. Gente, o triângulo é qualquer. Cálculo da altura de um triângulo qualquer. Tá lendo aqui? Então aqui, embora tenha feito um triângulo, no caso, que é acutângulo, serviria para qualquer obtusângulo, escaleno, caramba 4, o que for. Aí você vai falar o quê? Qual é o jeito que eu tenho? Eu vou comparar dois caminhos diferentes para chegar à área desse triângulo. Um primeiro seria o óbvio, evidente, falar que a área do triângulo ABC vai ser aqui base vezes a altura sobre 2, tá? Agora, você já deve ter aprendido alguma vez na vida uma coisa chamada radical de Heron. Se não aprendeu, vai aprender agora. Todo triângulo qualquer também existe uma fórmula genérica para achar a área dele, que é assim, ó. Você vai fazer uma raiz, onde lá dentro eu tenho o semiperímetro vezes o semiperímetro menos cada lado presente na figura, tá? Ok? Então fica a raiz de P menos A
P menos B, P menos C. E aí o que vai acontecer? Eu vou simplesmente pegar essas duas fórmulas e igualar. É isso, tá? Então, quem já conhece a fórmula vai ficar pasmo em como por aqui sai muito mais rápido. Você não está calculando a mesma coisa por dois caminhos diferentes? Então, igual aqui, querido. Você vai ter AH sobre 2 igual a raiz de P por P menos A por P menos B por P menos C. Aí pronto. Você vai ter aqui, isolando a altura, jogo o 2 para o outro lado, jogo o A ali para a direita, que isso vai ser 2 sobre A vezes a raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Ok? Então pronto. Isso aqui é a altura A, porque é a altura que sai do vértice A. Analogamente, quando for a altura que sai do B, só vai mudar aqui que vai ficar 2 sobre B. Quando for a altura que sai do C, só vai mudar que aqui vai ficar 2 sobre C. A parte do radical de Heron aqui continua sempre a mesma. É só isso? Sim, querido. Só isso, tá? Então anota isso aí no seu bisuário, sei lá como você chama, o seu caderninho de anotações, que isso aqui torna praticamente ridículo você fazer a altura de qualquer triângulo, de qualquer razão, credo, cor, raça, espécie, religião, e etc, etc. Tá bom? Então, essa questão agora aqui ficou mongoloide, né? Você vai ter o quê? Cálculo semiperímetro, quanto é o semiperímetro disso? Vamos apagar ali, gente? Então, olha só. Vai lá, não esquece primeiro de passar no nosso site www.fabricadeia.online e usar o cupom MILITARES para que você tenha 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos, ok? Então vamos lá, galera. Aqui, ó, você vai ter o quê? Você vai ter, no caso aqui, o semiperímetro, né? Que o P é símbolo de semiperímetro. Perímetro é 2P, cuidado, hein? Então, o semiperímetro vai ser igual aqui a 25 mais 39 mais 56. Tudo isso dividido por 2, né? Fica, então, 64, 120 por 2 dá 60. E aí, pronto. O que vai ser a altura relativa ali ao vértice A, por exemplo? A altura relativa ao vértice A vai ser, no caso aqui, 2 sobre, no caso. Ele queria, no caso, a altura relativa... Eram todas? Tá. E aí a altura relativa ao vértice A vai dar 2 sobre A pela raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Bom, como aqui no caso ele pediu todas as alturas, gente, então não importa identificar qual lado é A, B ou C, que isso é indiferente, né? Você vai calcular todos os três mesmo. E eu recomendo que, para você evitar ter esforço à toa, toda hora, que a gente separe aqui um rascunhozinho só para calcular logo essa parte que toda hora vai aparecer. Então é o semiperímetro vezes ele menos 25 vezes ele menos 39 vezes ele menos 56, ok? Isso vai dar, então, 60 vezes 35 vezes 21 vezes 4, tá? A gente pegando isso daqui e fatorando, beleza, você vai ter o quê? Pega isso daqui e fatora, que aí eu vou ter o 60, se eu fatorar, ele vai ser a mesma coisa aqui. No caso, é 4 vezes 15, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. O 35 é 5 vezes 7.
o 21 é 3 vezes 7 e o 4 é 2 ao quadrado. Isso vai dar, então, a raiz de 2 elevado a 4 com 3 elevado ao quadrado com 5 elevado ao quadrado e 7 elevado ao quadrado. Como todo mundo ali tem expoente par, maravilha, sai todo mundo ali cortando o seu expoente com a raiz, dando um número bonitinho, fofinho, cheirosinho, tá? Então, teremos que isso vai dar, tirando já da raiz, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, 4, 3, 12, 60, 420. Então, o termo da raiz é 420. É bom que eu já tenho ele, eu já posso aplicar agora no automático. Ficou mais fácil ainda. Então, a altura proveniente de algum vértice, de um primeiro vértice que eu vou chamar de A, que eu vou falar que é o 25, como eu falei, tanto faz, fica 2 sobre 25 vezes 420. A altura proveniente do vértice B vai ficar 2 sobre 39 vezes 420. E a altura proveniente do vértice C vai ficar 2 sobre 56 vezes 420. Dá para dar uma simplificada aqui, mas o objetivo nem é te mostrar isso, mas tudo bem. Posso cortar por 5 aqui em cima e embaixo. Aqui fica 5. Aqui você vai ter 84. Então você vai ter 168 sobre 5, tá? Aqui eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui vai dar 140 e aqui vai dar 13. Então você vai ter 280 sobre 13. E aqui você vai dividir por 2. Ou por 4, melhor, né? Em cima e embaixo vai ficar então aqui 14. E aqui você vai ter 105. Então, ficarei com, no caso, 210 sobre 14. Dá para simplificar mais um pouquinho, né? Dando 105 sobre 7. Whatever. E aí, com isso, você tem essas 3 maravilhosas alturas aqui no triângulo. Ok, galera? Então, isso daqui é super útil, ok? Talvez para você decorar pelo outro método, que envolve um Pitágoras, uma lei dos cossênos e umas fatorações que são mais chatas de enxergar. Por aqui você viu que são 2 áreas ridículas que ficou bem rápido, bem tranquilo de você lembrar, tá bom? Assim é o conteúdo que você vê no Fábrica D comigo ou qualquer um dos professores da casa. Para quem não conhece, eu trabalhei 20 anos num curso bem conhecido aqui do Rio de Janeiro, né? Um curso que eu posso me referir como sendo a gota, e eu era um dos melhores de lá, só que eu não virei o que eu queria, que era ser da parte empresarial da holding e deixar de dar aula. E aí, já que eu não posso fazer os meus projetos lá dentro, eu mesmo faço na marra, do meu jeito, montando a minha empresa. Foi assim que surgiu o Fábrica D, que era no início somente eu sozinho, e hoje somos todos nós de todas as matérias, com simulado, tira dúvidas e tudo mais que o Fábrica D tem para oferecer. Diferentemente de outros sites, onde o pessoal começa já dando uma voadora no cara, é bem comum em aulas de MITA o pessoal ter o seguinte pensamento: ah, se o cara quer ir, ele que se vire. Tem muito disso em cursinho presencial e online. O cara que está começando é largado as traças, ele é jogado e ele é meio que forçado a aprender na base da porrada e consultando o pessoal que já está lá tentando pela segunda, terceira, até se bobear, sei lá, quinta vez. Eu acho isso ridículo. Eu acho que o cara, claro, tem certas coisas que não tem como pegar e ficar dando 20 aulas, por exemplo, de radiciação. Isso está fora do escopo até de uma turma Enem. Mas também não tem por que chegar numa aula já dando uma voadora no cara, aquele básico que é o dado no extensivo, FUVEST ou Enem normal, por exemplo, você meio que pular, meio que cagar para aquilo e já sai dando questão desse nível de cara. Tem gente que faz isso. Ah, lei dos cossenos e dos senos, cospe no quadro e já sai fazendo questão IME 65. Não é assim que funciona,
tá? Ainda mais para o perfil do ensino brasileiro hoje em dia. É por isso que tem tanta gente tentando pela quinta, quarta vez, porque os primeiros anos de estudo são inúteis, já que o cara ele é jogado ali na massa como um saco de bosta, como um número apenas, e ninguém liga para ele. A gente aqui se importa com você sim e quer que você tenha o ensino todo cadenciado para partir do básico e chegar até o ponto realmente que você precisa para a prova e também dando coisas acima, já que sabemos que no dia da prova, devido ao seu nível de cobrança alto e ao entorno de você também, pai, mãe, amigos, todo mundo, você acaba com a moral diminuída no dia, você fica com o emocional abalado, então é sempre bom treinar acima da prova para no dia você, com tanta coisa dando errado, ficar no nível da prova, tá? E mesmo com isso a gente começa com um nível bem aqui, realmente assim, é acessível ao aluno que teve o ensino médio ruim, ok? Porque a gente quer que você consiga o seu sonho, que entre para a SpaceX, entre para a EAA, consiga comprar suas coisinhas, consiga ter dinheiro para o que você quer e viva a sua vida, viva o seu sonho e seja feliz. Tá bom, gente? Forte beijo. Não esquece de ir lá no nosso site, de nos visitar e, quem sabe, tomara que sim, fazer parte da nossa família. Valeu, galera! Tchau, tchau! Bom, galera, aquela demonstração que vocês viram no bloco passado foi só para já, no caso, acabar com a ansiedade da galera que quando fala em altura relativa a qualquer vértice já mais ou menos conhece a fórmula, que é essa aqui. Não, o cara já fica meio que tipo, é aquela fórmula que eu não consigo decorar e não consigo demonstrar. E aí eu tranquilizei você. Mas eu quero também mostrar como que é a demonstração formal. Formal não digo porque aquela outra também não usou nada demais, mas como que é vista por aí em massa, né? Frequentemente em livros e apostilas, até porque passos que eu vou usar nessa demonstração serão necessários em outras, como por exemplo, a que eu demonstro o tamanho da bissetriz interna. É isso mesmo, tem uma fórmula só para o tamanho da bissetriz interna. Tem um teorema da bissetriz interna que relaciona os pedaços que elas formam lá na base, né? Que a gente já pegou a mania de tudo chamar de MN, né? Mas isso aí não sou só eu, todo mundo faz assim. Mas vai ter uma também para achar a medida da bissetriz interna. E como cada seviana tem uma característica diferente, uma é a de fazer 90 graus com a base, a outra é de dividir o ângulo aqui ao meio e por aí vai, você tem que tomar cuidado para aqui prestar atenção nos passos que eu mostrarei, porque o que de repente você já acha que é inútil nessa daqui, porque a demonstração anterior foi muito mais fácil, na próxima você tem que ter aquele feeling de ter visto o que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Então olha só, a ideia aqui já é mais viajante, é diferente da outra, mas a outra geralmente a outra apelou para áreas, que é uma coisa que na ordem normal dos assuntos você não está vendo ainda. Então como que eu faço sem áreas? Lei dos cossenos aqui relativo ao vértice B. Primeira coisa. Então o B ao quadrado ele vai ser o A ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2AC cosseno de B, tá? E aí, uma coisa aqui que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem que botar o HA na história. Aí é que vem o pulo do gato. Você tem que pegar e fazer o quê? Tu tem que pegar aqui, ó, e falar que o C ao quadrado é o HA ao quadrado mais o M ao quadrado. Por que esse triângulo e não da direita? Eu vou te dizer o porquê. Porque dentro desse triângulo eu tenho o ângulo B, eu vou dar um jeito agora de começar a linkar as coisas de cima com o de baixo, fazendo esse M aparecer aqui também. Se você observar o triângulo retângulo, o cosseno de B ele é M sobre C. Ou seja, o M é o C vezes cosseno de B. Acho que tu já sabe, essa altura do campeonato, fazer essa projeção direto, né? Enxergar que o M é o C cosseno de B. Não preciso escrever. Cosseno de B é igual a M sobre C. Mas tu já sabe aqui, até de tanto usar também essas coisas em física, que C cosseno B é igual a M e C cosseno B sendo M, isso aqui na equação de cima vira M. Essa é a primeira coisa importante.
Então, o que vai acontecer, mané? Você vai fazer assim, ó. Aqui, num dado momento, eu vou ter que botar o M em função das letras A, B e C. E isso vem da equação laranja. Fica B2 igual a A2, mais, no caso ali também, C2, menos 2AM. Aí acabou, né? Passo 2AM para a esquerda. O B ao quadrado, eu passo ele para a direita e deixo assim por enquanto, né? Só passo 2A para cá, fica A2 mais C2 menos B2 sobre 2A, tá? Então, tá aqui aquilo que a gente queria, ok? Legal. Então, achei o M em função dessa galera. Aí, por isso que dá um trabalho, que eu vou ter que agora pegar esse M gigantesco e botar aqui no lugar dele da equação em azul, tá? Já bateu até uma preguiça só de olhar isso aqui, né? Lembrando como que eu fiz da outra maneira pelo outro caminho, eu sei. Então, meu amigo, vamos lá. O C ao quadrado, então, será igual a H ao quadrado mais A2 mais C2 menos B2 sobre 2A. Tudo isso elevado a 2. Isso virá para a esquerda. Por quê? Eu quero forçar aqui uma diferença de quadrados. Fica C ao quadrado menos A2 mais C2 menos B2 sobre 2A. Tudo isso elevado a 2, tá? Então, você vai ter o quê? Que esse H ao quadrado será diferença de quadrados. Isso menos isso vezes isso mais isso. Nossa, pois é. Fica isso menos A2 mais C2 menos B2 sobre 2A vezes C que multiplica mais vezes isso que multiplica o C mais A2 mais C2 menos B2 sobre 2A. Pois é, galera. Aí fica uma continha meio ingrata mesmo, tá? Operador, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, né? Que eu tenho que sempre ver se ele tá captando as coisas. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Aí você observa que eu tenho um A2 mais C2 em ambos os parênteses. E se eu subir o 2A aqui, ele vai se juntar com o C, isso já está meio que induzindo a ideia de algum produto notável que vai insurgir aqui. Que A2, C2 e 2AC, isso aqui, a menos que o sinal, algum sinal, sacaneie muito a gente para não dar certinho, vai dar um produto notável com A mais B, com A mais C ou A menos C ao quadrado. Parece, né? É muita coincidência, então vamos tentar aqui, ó. Fica 2AC menos A2 menos C2 mais B2 sobre 2A vezes 2AC com A2 mais C2 menos B2 sobre 2A, tá? Aí pronto. O que vai acontecer aqui? Se você reparar bem, ó, isso aqui, se eu botar um menos na frente, o que vai ficar? Agora tem que apagar aqui, tá, galera? Você já sabe qual é a forma onde eu tenho que chegar, né? Eu acho mais importante você poder ainda comparar com os passos anteriores. A nossa figurinha aqui, a função dela já foi cumprida. Deus a tenha, tá bom? Vou passar para o IN e para o ITA é sinistro, hein? Mas isso aqui para o Colégio Naval também cai até bem mais do que para o IN e para o ITA, né? A parte de geometria plana é uma das mais importantes para o Colégio Naval. Então aqui, ó, você vai ter o quê? H ao quadrado. Aí, aqui eu vou escrever B ao quadrado primeiro, menos o que vem depois. Menos A2, menos 2AC, mais C2. Vê se não ficou a mesma coisa. Menos com menos, mais 2AC.
menos A2 menos C2, tudo isso sobre 2A. E também aqui você vai ter o quê? A mais C ao quadrado menos B2, tudo isso sobre 2A, tá? Aí pronto. Isso que está aqui em cima é a mesma coisa que A menos C elevado a 2. E aí o que você vai ter? Ó? Que o HA ao quadrado. Esse 2A ao quadrado pode vir para frente se quiser, mas por enquanto não. Aí isso aqui vai durar mais de uma linha, tá, gente? Vai ficar o quê? Ó? B menos A menos C vezes B mais A menos C vezes, né? Tudo isso sobre 2A, né? Vou até botar o 4A ao quadrado em evidência, senão você vai acabar não entendendo. Então, esse 2A com 2A virou um 4A ao quadrado em evidência, aí vamos embora agora. Fica B menos A menos C vezes B mais A menos C vezes B, A mais C, perdão, A mais C mais B lá do finalzinho e A mais C menos B lá do finalzinho. Tudo lembrando que o 4A2, este 1 sobre 4A2, está ali na frente, multiplicando essa torcida do Flamengo inteira, tá? Uma coisa que eu vou fazer agora é algo que eu quero que você pegue a manha de fazer várias vezes quando isso for necessário em questão de geometria plana. Não é a primeira nem a última vez que tu vai fazer isso. Então, muita atenção. Sabemos que o perímetro é dado por 2π. E isso aqui é a soma dos três lados do triângulo. Até aqui, tudo bem. Agora, essas partes que têm dois lados somados menos um outro, A mais B menos C, A mais C menos B, aqui acaba dando, né? Aqui acaba dando, invertendo os sinais, B mais C menos A. Tudo que envolve isso, soma 2, tira 1, vai sempre dar 2π menos duas vezes um lado. Como assim? Olha só. Por exemplo, note que, pegar esse aqui, A mais C menos B é a mesma coisa que eu fazer A mais C mais B menos 2b. Porque essa partezinha daqui continua dando menos b, concorda? Dá a mesma coisa de antes. Mas o jeito pelo qual eu enxergo isso ficou diferente. Porque você vai ter que isso aqui é 2π, que é o perímetro, menos 2b, que é um lado. E isso vai seguir uma lógica. Menos b, menos 2b no final. Menos c, menos 2c no final. Isso aqui vai dar 2π menos 2c. Menos a, menos 2a no final. Isso aqui vai dar 2π menos 2a. Então, ó, quando a gente pega agora aqui e substitui todo mundo por essas expressões malucas, o que você vai ter aqui? Ó? Você pega e você vai ter que o HA ao quadrado ela vai dar 1 sobre 4A2 vezes 2π menos 2a. É a mesma coisa, gente, é análogo, tá? Era fazer B mais C mais A menos 2a, mesma coisa, tá bom? Então vai ficar 2π menos 2a vezes A mais B menos C. Então 2π menos C. Sem quebrar a ordem para não te confundir de vez, né? Tinha um 2π também ali, né? Na ordem que eu escrevi, vinha 2π primeiro. E, finalmente, o 2π menos 2b, que é esse quarto item aqui. Bom, só que aí, cada um deles vai ter um 2 que pode entrar em evidência. Então, tem 2 4 vezes, né? Daqui, daqui, daqui e dali. Então, HA ao quadrado ele vai ser o quê? Ele vai dar 1 sobre 4A2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, vezes P.
tá bom? E aí, com isso, o que vai acontecer? 16 sobre 4 vai dar, então, aqui 4. Você vai ter que o h ao quadrado vai dar 4 sobre A2 vezes P menos A, P menos B, P menos C. E aí acabou, né, amigo? Você pega aqui e tira a raiz disso, o que vai acontecer? Vai dar a expressão que eu ensinei a vocês, tá? Então, quando você tira a raiz disso, a única coisa quadrada perfeita é essa parte. Vai dar 2 sobre A. E aí você vai ter a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tá? Então, você tem aqui a altura relativa ao vértice A. Finalmente, né? Pode até tocar, rufem uns tambores da musiquinha do Final Fantasy, só que, cara, de uma forma, por um caminho bem mais longo, ok? Então, tipo, para B, né, é óbvio que vai ficar similar, vai ficar 2 sobre B, pela raiz, ó, o resto é tudo igual, tá? Aqui não vai mudar nada. P, P menos A, P menos B, P menos C. Então, se de repente não havia ficado claro para você, só muda se a altura é relativa a A, o denominador ali é A. Se a altura aqui é relativa a B, ou seja, a altura que sai do vértice B, ali embaixo é C. Só muda isso, tá bom? O resto é igualzinho, igualzinho, sem tirar nem pôr. E por aí, eu acho que é algo que de repente para muitos parecia um desafio intransponível para decorar, ficou bem mais acessível dessa vez, tá? Então tá aqui, gente. Se você está assistindo a gente em aula aberta, nunca se esqueça. Vai lá em www.fabricad.online. E bom, o site do Fabricad consiste em você ter acesso a simulado, em você ter acesso também a tirar dúvidas, em você ter acesso ao nosso grupo de Telegram, em você ter acesso aos motivacionais e mentorias que eu gravo e deixo lá de vez em quando, coisas que às vezes são mais importantes para muito aluno do que você imagina, como namorar ou não ano de vestibular, como fazer meu plano de estudos, como lidar com depressão, como lidar com falta de base, como lidar com não sei o que, com provocação de gente que já passou e fica, você não passou ainda. A gente geralmente aborda vários temas, método de estudo, método Pomodoro e por aí vai. Tudo que é de ajuda, que a gente sabe que hoje, né, a psicologia envolvida por trás de um concurso vestibular é algo tão importante quanto o conteúdo em si. Já passou aquele tempo em que era considerado frescura pelos tiozões, né? Tiozão sempre acha que é frescura você ligar para isso. Não é frescura, amigo. O mundo cada vez mais tá desse jeito. O mundo agora é assim. E é só você ver o quanto o pessoal da psicologia tem uma relação candidato-vaga em vestibular cada vez mais alta. Porque eles estão ganhando dinheiro e marcando até domingo à noite. Eu, por exemplo, já tive um problema de relacionamento que eu, marquei com o cara sexta-feira, 11h30 da noite. Foi de 11h30 a meia-noite e meia a sessão. Então, tipo assim, é normal. Não é vergonha você falar isso. As pessoas estão cada vez mais pancadas, mais loucas. As redes sociais ajudam isso, potencializam, raramente minimizam, acho que potencializam, né? Aquele clima de felicidade coletiva. Então, você tem que pensar nisso. Então, a gente se preocupa também nesse ponto com você. Você tem todo o conteúdo. É claro, quando falo todo o conteúdo, não é enganação. Então, você vai abrir o Fabricad e você vai ter desde embasamento até aprofundar de verdade, amiga, é aula pra caramba. Mas é aula necessária. O que eu quero é um presencial na sua casa. E não uma coisinha michuruca tipo assim, aula de altura relativa para qualquer triângulo. Pum, é isso, acabou. Agora vai lá, se vira aí na vida
com exercício, com apostilinha não sei da onde, de banca, ou rouba a apostila de eu não sei o que em grupos de Telegram. Não, vai ver tudo aqui. Se o cara não tiver preguiça, ele vai perceber que a gente dá tudo aqui e muitas vezes é que nem um presencial. Tem comentários que não valem uma aula inteira. Então, se você deixar de assistir uma aula, é que nem você deixar de assistir o episódio de uma série. Sem anunciar, sem você perceber, você já perdeu um bando de detalhe que o professor falou. Então, você tem que sentar a bunda na cadeira, sentar o bumbum, assistir todas as aulas e fazer todos os exercícios que você vai passar. Isso aí não tem dúvida. O problema é que hoje em dia o pessoal é muito na revolt, né? Acha que não, vou fazer do meu jeito e vai funcionar. Não vai, tá? Mas não adianta falar isso. Então deixa o cara, às vezes, de repente, se ferrar uma primeira vez, que aí ele volta um pouquinho mais manso, um pouquinho mais cativo, e ele percebe que o que eu tô falando é verdade pro bem dele. E eu sempre falo a verdade para o bem dele, tá? Sempre, 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 ok? Eu nunca vou esquecer de um simulado que eu fiz, cheio de ego, porque eu estava no colégio onde só tinha vagabundo, e eu era um dos poucos 3 alunos que prestavam ali e ficavam disputando quem tirava a maior nota. Disputando como assim? Sim, do tipo que, para arrancar o meu simulado, que eu só entregava no final do tempo, mas você, um bom aluno, você não demorava esse tempo para entregar? Não, eu não demorava esse tempo, eu já tinha terminado há muito tempo, porque o cara do meu lado, que era meu rival, não tinha entregue também, esperando eu entregar primeiro. Então a gente ficava revisando e revisando e bota N reis aí visando, enquanto um não entregava para não ter o risco de um perder uma questão para o outro e um deixar que o outro passasse à frente dele. Então acabava que o fiscal só conseguia arrancar nossa prova se ele arrancasse sincronizadamente das nossas mãos ao mesmo tempo. Senão um não deixava tirar do outro. Tira dele primeiro. Não, tira dele primeiro. Pois é, era esse nível de concorrência e de competição ao qual eu estava acostumado. Hoje em dia é tudo mais um processo de nuterização. Não tem a uberização das coisas, tem um processo também de nuterização. Vai falar isso aí em sala, o pessoal fica, ai, que escroto. Não é escroto, amigo. Você está numa competição e a vida vai ser assim. Competição não quer dizer você ser escroto e desonesto com os outros. Quer dizer você dar o sangue, o braço, o suor, a alma em nome de algo que você deseja. É isso, ok? Que eu acho, inclusive, que todo bom profissional deveria ser assim, mas infelizmente hoje em dia não é, né? Tem gente que 6 horas pendura lá o seu jaleco, pendura lá a sua roupa de trabalho, pendura lá as suas coisas, vai embora e se tiver o circo pegando fogo, ele não tá nem aí, segunda-feira eu resolvo. Eu acho isso um profissional de merda, sinceramente. Bom, então vamos lá. Então, cupom Militares, que você vai ter tudo isso daqui. E aí também, no caso, você tem a matemática muito bem detalhada. Ao tudo que eu falo, você já tem cerca de 900 vídeos só de matemática. Só de matemática. Fora lista, fora motivacional, só de matemática. Tem aula de apoio também, então a gente tem um bloco lá de aulas que a gente pega de vestibulares mais fáceis, servindo como aula de apoio, ou seja, não são as aulas de embasamento que a gente pega a teoria mastigada, como se fosse um extensivo vestibular FUVEST, para depois partir para as coisas extras ou partir para as coisas de nível mais profundo. São aulas de exercícios pegando mais leve, para o caso do cara perceber que ele ainda não está pegando no tranco. Ele tem aquilo como opção também. Fora de vez em quando ter alguma revisão periódica, que a gente cada vez mais está implantando isso é novo, que é uma aula de resumo ao final da sequência de aulas em que você tem aula ou com o professor que deu aula, ou preferencialmente até com outro professor, para você ver aquele resumo sob uma ótica diferente, o que eu acho muito bom. Tá legal? Beleza? Bom, próximo tópico aqui, para quem tá na plataforma com a gente, para quem não tá tchau, tchau, né? Vai ser justamente achar o tamanho da bissetriz interna e achar o tamanho da bissetriz externa. Então a gente viu o teorema da bissetriz interna e agora vai achar o tamanho, o comprimento desta seviana, tá? Seviana é tudo que sai de um vértice e vai para o lado oposto. Tá bom? Se da frente aqui você tirar o print, vê se tá tudo bem.
tivemos uma conversinha aqui de pai e filho, ou pai e filha, só para você sempre ter aquele estímulo, tá? Não quero você se sentindo sozinho aí na sua casa, não. Valeu, galera. Até mais. Bom, meus amores, agora a gente vai ver aqui como que se calcula o tamanho da bissetriz interna. Então, repito, não confunda isso com achar o teorema da bissetriz interna, que é aquela parada bem mais simples, vista em ensino médio, pelo menos ensino médio de colégio forte, que é relacionar o C com M e o B com N, né? É aquela proporçãozinha que se forma envolvendo os lados e os pedaços que eu formo aqui na base. Agora é outra coisa, bebê. Agora o lance aqui é você fazer o quê? Achar de fato o tamanho desta seviana, que no caso aqui é a bissetriz interna em si. Depois vamos ver uma versão alternativa para essa fórmula e depois vamos ver uma versão para a bissetriz externa. Mas então tem muita coisa para fazer, né? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, se você não viu como eu demonstrei a altura do triângulo qualquer, né? No bloco anterior, pelo jeito não bisurado, o jeito que não usa área, e começar a sentir dificuldade no que eu estou fazendo aqui, volta lá, volta naquela demonstração, porque lá tem passos importantes para isso daqui. Quem me conhece sabe, eu não sou grande fã de demonstração, até porque você está no ano que, cara, o tempo ele é escasso. Mas, quando aquilo é útil, se for útil, a demonstração é sempre útil. Discordo, mas tudo bem. Mas quando for útil, eu realmente vou dar a você. Então aqui a ideia é o seguinte, eu vou começar usando o teorema de Sturt, né? Que você estava sentindo falta de usar isso, que eu sei que você quer usar Sturt simplesmente em tudo, né? Só que nem sempre dá ou nem sempre é útil. E aí fica C ao quadrado sobre M vezes o todo que é A. Primeiro, como é que é a estrutura, né? Eram 3 frações em que você no final igualava a 1. Aqui na do meio tinha um menos, nas outras tinham mais. O mais da primeira eu não preciso escrever que ele está subentendido. E aí, eu ia lendo da esquerda para a direita. C, BI e B. Eram os numeradores que iriam pintar sempre ao quadrado ali em cima. E teria aqui agora BI ao quadrado sobre M vezes N, sobre os pedaços que isso gerou na base. E no outro é B ao quadrado sobre N vezes A. Isso eu acho fácil de lembrar, porque lembra um pouco aquela história lá de relação métrica no triângulo retângulo e do cateto e da projeção dele ortogonal na base. Aqui não é uma projeção ortogonal, que aqui não forma 90, mas eu posso pensar de forma similar para como aluno me ajudar a lembrar disso, ok? Nem sempre você tem que ser lá todo chato, ortodoxo, senão o cara não vai entender PN do que você está dando para o cara em aula. E aí o que acontece? Pelo teorema da bissetriz interna, você vai usar? Vou usar para encaixar junto com o que eu escrevi aqui em cima. O que você vai ter? Era C sobre M, volta para o outro lado igual a B sobre N. Então, C sobre M igual a B sobre N. Só que aqui eu vou ter que usar uma parada que cai no esquecimento, que é razão e proporção. Por isso, as aulas de matemática básica são minimamente, né, necessárias. Não é cair coisa como se fosse concurso de matemática básica, de radiciação e tal. É para quando eu chegar aqui e eu falar agora o que eu vou falar, você saber de onde veio isso. Eu cheguei rapidamente, direto e reto, falei na aula. Você pode igualar 2 frações e criar uma terceira, em que em cima eu tenho a soma das 2 coisas, e embaixo a soma de outras 2. Só que B mais C, tudo bem, mas o M mais N é igual a A. Isso já ajuda a gente. Porque aí eu vou colocar tanto o M quanto o N em função do ABC agora. Ou seja, pega essa fração igual a essa, pega essa fração igual àquela. Se eu pego C sobre M igual a B mais C sobre A, você multiplicando cruzado terá que o M ele vai ser A vezes C sobre B mais C, ok? Analogamente, que é de forma igual e não de forma anal, como alguns idiotas sempre falam em sala de aula para dar uma de engraçadinho,
né? Você de forma não, mestre. Você vai ter que o B sobre N é igual a B mais C sobre A, que fica então N igual a AB sobre B mais C, ok? Tranquilo. Com isso você vai ter o quê? Por enquanto estamos prontos para iniciar agora aqui a treta, né? Você vai ter agora aqui o seguinte, fica aqui. Você vai ter que C ao quadrado, né? Sobre M, que é isso daqui vezes A. Então vai ficar isso aqui vezes A ao quadrado C sobre B mais C, que eu já poderia ter deslocado para cima, porque é divisão fração, né? Você vai multiplicar pelo inverso. Mas esse cara aqui eu vou chegar, esse termo aqui, eu vou mandar ele para a direita, tá? Então por isso a ausência dele agora aqui. Mais B ao quadrado sobre, aí é N de nabo, AB com A ao quadrado B sobre B mais C igual, lembrando que isso veio para a direita, A1 mais BI ao quadrado sobre, aí olha só, M vezes N, é isso vezes isso. É A ao quadrado BC, que é numerador vezes numerador, sobre B mais C elevado a 2, ok? Aí pronto, vai subir o B mais C ali, C ao quadrado vezes B mais C, sobre A ao quadrado C, mais B ao quadrado vezes B mais C, sobre A ao quadrado B, igual a 1 mais BI ao quadrado vezes B mais C ao quadrado sobre A ao quadrado BC, tá? Bom, aí agora tem alguns cortes que você pode pegar e fazer aqui. Por exemplo, cortar um C com outro, cortar um B com outro, né? E por enquanto, só, né? Bom, mas aí, olha só, esse B mais C que está aqui, no A da esquerda da igualdade, vai poder ser colocado em evidência, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá, eu vou apagar até aqui que eu não quero apagar a fórmula na qual eu quero chegar, já que na outra vez da outra eu já tinha visto o resultado e aqui você não decorou muito bem ainda. Então fica B mais C em evidência, que multiplica B mais C sobre A ao quadrado, né, que vai ser um denominador comum aos dois, igual a 1. Esse, no caso, A ao quadrado BC aqui não tem jeito, né? Então, mas eu posso fazer o quê? Eu posso tirar o NMC aqui, ó. Vai ficar A ao quadrado BC mais BI ao quadrado, B mais C ao quadrado, sobre A ao quadrado BC. Só que o A ao quadrado de um lado do outro, ó, vai cortar. E aí vai sobrar aqui em cima B mais C ao quadrado, que vai ser igual a BI ao quadrado vezes B mais C ao quadrado, menos mais A ao quadrado BC, ok? Então ficou no final tudo isso aqui sobre BC, que vem para o outro lado. Aí vai ficar BC que multiplica B mais C ao quadrado, igual a BI ao quadrado, vezes B mais C elevado a 2, mais A2BC. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse A2BC lá para a esquerda. Quando eu passar lá para a esquerda, o BC vai ficar em evidência, que ele vai estar em ambos os termos. Como ele vai estar em ambos os termos, você vai ter BC que multiplica B mais C ao quadrado desse termo, menos A ao quadrado do outro. O que vai ser BI ao quadrado
vezes B mais C elevado a 2. Aí pronto. Você vai ter BC que multiplica a diferença vezes a soma, que já é o perímetro, que vai ser igual aqui a BI ao quadrado que multiplica B mais C elevado a 2. Aí fechou, né? Que você vai ter o quê? Um vai ser, no caso aqui, um 2P. E outro vai ser o 2P menos 2A, tá? Bom, aí fechou. Fica BC vezes 2P menos 2A vezes 2P é igual a BI ao quadrado vezes B mais C elevado a 2. Aí pronto, né? Esse 2 fica em evidência. Um 2 daqui com um 2 dali fica 4BC vezes P menos A vezes P, ó, tá quase próximo onde eu queria chegar antes, igual a BI ao quadrado sobre B mais C elevado a 2. Aí fechou, né, galera? Esse B mais C elevado a 2, ele vem para a esquerda. Você vai ter que o BI ao quadrado vai dar 4 sobre B mais C ao quadrado. Já estou destacando os que têm quadrado perfeito e que a raiz vai sair direitinha. E ainda sobe essa galera aqui, né? Que não tem como sair na hora que eu tirar a raiz e vai ficar juntinha lá, um do lado do outro. BCP vezes P menos A. E aí eu terei que a bissetriz interna, que sai do vértice A, por isso B e A, tirando a raiz em ambos os lados, é 2 sobre B mais C, vezes a raiz de BCP vezes P menos A, tá? Então, o que acontece aqui, galera? Você vai ter, no caso, que isso aqui, essa trozoba, é, no caso, essa trolha, a expressão da bissetriz interna que sai do vértice A. E aí, como ficaria a adaptação para as que saem de outros vértices, né? O que eu tenho que mudar? Aí, vamos lá. A ideia é o seguinte. Quando sai do A, aqui é A e aqui também. E aqui são soma e produto dos outros dois lados. Então, isso aqui, ó, são os outros dois lados. E isso aqui é justamente relativo ao vértice da onde a bissetriz está saindo. Não entendi. Se eu fizer relativo ao B, quem são os outros dois lados? A e C. Então, a soma aqui entre A e C, e lá dentro é ACP vezes P menos B. Se aqui eu quiser a bissetriz relativa ao vértice C, aí aqui vai dar 2 sobre A mais C vezes um ACP vezes P menos C. C não, né? B, né, galera? Foi mal. Tá? Essa que é a ideia, tá bom? Isso que você faz aqui para adaptar para cada caso, dependendo de qual vértice que a bissetriz está saindo. Agora, existe uma versão mais compacta disso, e o quão útil ou não cada uma delas vai ser, vai depender da questão que você estiver fazendo. Que tem questão também que é escrota. Marque a opção que representa a bissetriz de não sei quem. Ou então ele usa isso daqui para outra coisa dentro da questão. Ou seja, isso é um cálculo intermediário. Por isso que é bom saber como chegar, mas também ter decorado que você nunca sabe o que vai encontrar. Numa prova militar normal, pô, tu saber isso daqui, você é o rei todo-poderoso da Sociedade do Anel, do Senhor dos Anéis. Sei lá como é que era o nome do reino lá. Mas, cara, agora, numa prova de alto nível, é bem capaz do maluco, né, do psicopata que faz,
botar isso como um cálculo intermediário e você tem que usar essa porcaria para chegar a algum outro lugar. E se tu perder tempo ainda demonstrando isso daqui, aí, ó, tá ferrado, né? Precisa fosse outra coisa, né? E aí, como é que seria outra expressão, gente? Aí, a outra expressão é o seguinte. Olha só. Aí é o seguinte, vamos voltar na parte que eu fiz o teorema de Stewart, tá? Então, na parte que eu fiz o teorema de Stewart, ainda pensando como sendo a bissetriz que sai do vértice A, vou começar fazendo Stewart, vou começar a fazer um teorema da bissetriz interna, mas aí o rumo que isso vai tomar é um pouquinho diferente. O que vai acontecer então, professor Fortão? Estou intrigado. Calma, você já vai chegar lá. É alguma coisa menor? É. Ai, é melhor pequenininho mesmo. Grande eu não aguento não, professor Fortão. Que isso, garoto? Tá? Indecente, indecoroso? Cadê a moral, os costumes da família tijucana? Então, olha só. Eu sou do Rio de Janeiro, né, gente? Então, aqui, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, tá? Você vai ter que C sobre M igual a B sobre N, até aí nada mudou. Que é igual a B mais C sobre M mais N, né? Que deu A. Eu já estou agilizando que a gente já fez isso aqui antes. E C ao quadrado sobre MA menos BI ao quadrado sobre MN mais B ao quadrado sobre NA é igual a 1. Ok, tá? Novamente vamos isolar a bissetriz interna e deixar esse povo do lado dele. Então isso aqui vem para cá, meu filho, e aqui fica C ao quadrado sobre M vezes A mais B ao quadrado sobre N vezes A igual a BI ao quadrado sobre MN mais 1. Cara, só que olha só, aí é que vem o the jump of the cat, tá? No caso aqui, o que vai acontecer? C sobre M vezes C sobre A. Vê se essa fração, já que tem o C ao quadrado ali em cima, não pode ser desmembrada como sendo C sobre M que multiplica C sobre A. E essa outra pode ser escrita como B sobre M vezes B sobre A. E aqui você vai ter BI ao quadrado sobre MN mais 1, tá? E aí o que acaba acontecendo? Bom, o C sobre M, né? O C sobre M, aqui é C sobre M, né? Vou fazer rápido, tomei no bumbum. Então, C sobre M igual a B, C sobre M igual a B sobre N, seria se estava estranhando, tá tudo bem? Então, o C sobre M, ele vai ser igual ao B sobre N. E aí, amigo, o que acaba acontecendo é o seguinte, estamos tendo um problema de B e N aqui, né? Agora foi, tá? Vamos trocar, sei lá, tanto faz, ou B sobre N pelo C sobre N ou vice-versa, já que eles são a mesma coisa. Esse que é o segredo aqui. Você vai pegar, por exemplo, aqui o C sobre M e escrevê-lo como B sobre N de novo, que aí fica B sobre N vezes C sobre A, mais outro B sobre N que já tinha, vezes B sobre A, igual a BI ao quadrado sobre NN, tudo isso mais 1. Só que aí o que acontece? Como B sobre N está presente em todo mundo, o B sobre N até o próprio A podem entrar em evidência aqui dentro. Eles entrando em evidência, meu amigo, você vai ter o quê? Fica B sobre N que multiplica B mais C sobre A. Só que B mais C sobre A gente sabe que é igual a uma dessas razões aqui de novo. Ah, não. Pois é.
Então, ó, você vai ter o quê? Por exemplo, B mais C sobre A, você pode escrever como B sobre N ou C sobre N. Para chegar onde eu quero, eu vou escolher agora o outro, tá? Para chegar a uma expressão do jeito que eu quero. Não seria errado falar que é B sobre N novamente, mas aí não vai dar uma expressão favorável para chegar no resultado que eu quero te mostrar. Então, eu vou botar C sobre M, que é igual a BI ao quadrado sobre MN mais 1. Que aí, ó, fica todo mundo, exceto 1, é claro, sobre MN, que é igual a BI ao quadrado sobre MN mais 1. Tira aqui o denominador comum entre eles, que aí o que vai acontecer? Você vai ter que aqui pegar e tirar um denominador comum aqui, e aí fica BC, que é igual a BI ao quadrado, mais NN, e aí pronto. Era aqui que eu queria chegar. Isso vem para a esquerda, e aí o BI ao quadrado vai dar BC menos MN, ou seja, a bissetriz relativa ao vértice A, lembrando que essa aqui é a versão relativa ao vértice A, vai dar a raiz de BC menos MN, tá? E aí eu tenho uma expressão que para muitos pode ser mais fácil de lembrar do que a outra, né? Dependendo aí da sua opinião, dependendo da situação da questão também. Então, bissetriz interna que sai de A vai dar a raiz de BC menos MN. Vamos lá. Se fosse relativo, então, ao vértice B, aí ficaria o que, galera? Ficaria... Repara que se aqui eu usei A, aqui eu usei B e C. Se aqui eu usei B, aqui eu vou usar, no caso, A e C, né? E aí o M e o N seriam um outro MN. Seriam como que essa bissetriz estaria dividindo, no caso, a base, né? O A do... Se eu fizer aqui um desenho, só para você entender, esses MN que estão ali, tem aqui a bissetriz interna que sai do A, tem o MN que eu formei aqui, e, sei lá, tem a bissetriz interna que sai do B, tá? Não vou desenhar do C, senão vai ficar uma muvuca aqui, e onde eu quero chegar, eu já terei chegado. É para você entender, se aqui for alfa, aqui também vai ser alfa. Se aqui for beta, aqui também vai ser beta. E se eu desenhasse a terceira, seria teta e teta, por exemplo. E se ali eu divido em MN, aqui eu divido, sei lá, em M' e N'. Pronto. Então, no caso aqui, ó, os lados que concorrem em B são quem? São o C e são o A. E aí você está fazendo para tirar a medida de B o quê, né? Você está pegando e você está ali para tirar esse tamanho, fazendo a raiz de A vezes C menos isso vezes isso. No caso do A, eu estou fazendo a raiz de C vezes B menos isso vezes isso, tá? Essa aqui é a ideia. Pega o produto dos lados que saem do vértice, menos o produto dos pedaços em que a bissetriz cortou o lado oposto, tudo dentro de uma raiz, tá bom? É isso. Se fosse para o C, então, seria a mesma coisa, seria de forma análoga, tá, ok? Tudo bem, gente? Tranquilidade? Então, eu quero que essa versão aqui vocês também saibam fazer, que ela é mega importante e, no caso, bota no seu visuário, tenha um caderno de fórmulas, ainda mais quando chega em trigonometria e geometria plana. Se você ainda não tinha sentido, você começa a sentir a necessidade disso a partir daqui, tá?
Então, só reiterando, se fosse para a bissetriz interna que sai do C, e se eu chamasse os pedaços lá do outro lado de x e y, seria a raiz de b vezes a menos xy. Tudo sobre raiz. Raiz de b vezes a menos x vezes y, tá bom? Só para você entender. Tá legal, galera? Tudo bem? Bom, você dá frente aí para você dar um print. E aí tivemos uma aula meio pesadinha. Falta uma coisa que é ver o quê? Que primeiro eu vou aplicar isso aqui numa questão, mas depois vou te mostrar como que isso funciona para a bissetriz externa. Não se esqueça que ela existe. Valeu? Um abraço, até mais. Bom, galera, agora vamos pegar aqui um exemplo do que eu acabei de falar, né? Que é você tendo já o tamanho, na verdade, da bissetriz interna, achar coisas faltando, como, por exemplo, esses lados oposto ao B e oposto ao C, que ele chamou de x e y. Ele já me deu a bissetriz e os pedaços que ela forma na base. Se você só sabe Sturt, você vai acabar realmente fazendo por Sturt, conjugando, né, fazendo um sistema do Sturt com um teorema da bissetriz interna. Dá para fazer, só que aí você vai estar praticamente percorrendo, só que com números, o caminho de deduzir aquela fórmula mais longa da bissetriz interna. Usá-la também de cara direto é aconselhável? Eu não acho. Porque olha só, o que fica aqui? Já que a bissetriz aqui que sai do A, aqui do outro lado é A também. E aí os lados que vão ficar na soma e no produto são x e y. Eu não tenho nada deles. E o semiperímetro é o x mais o y, mais o lado A, base A que é 14, né? Sobre 2. Ainda tem isso menos A. Vai complicar. De qualquer forma, eu acho que é indubitável, que é inegável, que usar essa expressão aqui, irmão, é muito mais fácil que qualquer uma das opções que eu comentei. Porque olha só o que vai ficar aqui. Se eu uso essa daqui, ó, primeiro, a bissetriz interna eu já tenho, é 12. Ponto. Já coloco aqui. O x e o y, tudo bem, são aquilo que eu quero descobrir. E os pedaços são 6 e 8, cujo produto dá 48. Se eu aqui agora pego e elevo ao quadrado em ambos os lados, você vai ter o quê? Que 12 ao quadrado vai dar xy menos 48. Você vai ter que 144 vai dar xy menos 48. Joga para cá, e aí você vai ter que o xy será igual a 192. Tá. Feito isso, e aí? Como é que eu saio do lugar? Só que você está esquecendo que eu tenho sempre à disposição o mais básico, que é o teorema da bissetriz interna. Então, se eu uso o TBI, que eu, como eu apelido, o teorema da bissetriz interna, você vai ter o quê, querido? Fica aqui, x sobre 6 é igual a y sobre 8, né? X sobre 6 igual a y sobre 8. E ainda posso isolar o 6 jogando ele para o lado ali do y, escrevendo ele em função do y. Fica então que x é igual a 6 oitavos de y, ou simplificando por 2 em cima e embaixo, 3 quartos dele. Feito isso, acabou. Porque eu posso pegar o x que está ali, ó, e jogar dentro dessa expressão do produto. Que aí você vai ter aqui 3 quartos de y vezes y serão iguais a 192. Aí fica 3 quartos de y ao quadrado é igual a 192. Posso cortar o 192 com 3 dando 64. E aí, bazinga! Você, ó, ao jogar o 4 para o outro lado, olha a facilidade. Fica y ao quadrado igual a 4 vezes 64. E aí, tirando a raiz, você vai ter 2 vezes 32. 2 vezes 8? Opa, 2 vezes 8. Né? E aí o y vai dar 16. O y dando 16, você vai ter que, como o x é 3 quartos dele, então vamos embora, né? Aí acabou.
o x vai dar aqui 3/4 de 16, 3/4 de 48/4, né? Que no final dá 12, tá? E você aí finalmente achou tudo que ele queria. Nossa, que emocionante, professor Fortão. Pois é. Que coisa. E você fica com as duas medidas que a questão estava pedindo, 12 e 16, tá bom? Então, eu acho esse aqui mais adequado em casos como esse. Foi o que eu falei. Vai depender muito do dado que a questão tiver te entregando no enunciado. Para esse caso aqui, esse aqui é o mais altamente possível recomendável. Tira aí seu print, galera. Vê se tá tudo bem. Se você ainda não é nosso aluno, vai lá em fabricad.online, usa o nosso cupom e venha conhecer e saber mais aprofundadamente ou deixar de ser burrinho em matérias como essa e várias outras, tá bom? Forte abraço, forte beijo, até mais. Bom, vamos lá. Sobreviveram aquela primeira parte, agora vamos já migrar para o finalzinho. Quer dizer, depois tem Menelaus e Seva, que a gente vai trabalhar mais questões, né? Mas essa parte de relações, de achar tamanho de Seviana, geralmente o que a gente está vendo aqui já está muito bom, e o resto, se aparecer um dia, acaba aparecendo como exercício, qualquer outra variação, que eu nem tenho de cabeça agora qual seria, qual poderia ser. Acho que já cobri aqui a altura, já cobri mediana, bissetriz interna e agora falta a externa, que a gente vai fechar com chave de ouro. Dessa vez, novamente, vamos usar sim o Menelaus, que você tanto aí clama, tá? Que é pelo menos numa das versões da bissetriz externa. Na verdade, na outra também. Essa aqui vai ser que nem a bissetriz interna, vai ter duas versões. Essa maiorzinha e aquela outra lá que salvou até a pátria na questão exemplo do bloco anterior. Então, primeiro, gente, vamos nos basear num vértice, né? E aí depois a gente generaliza para os demais. Então, teoricamente, eu tenho que chegar que a bissetriz externa que sai do vértice A vai ser dessa maneira aqui, vai ser 2 sobre o módulo de B menos C. Detalhe que se no final você vai achar C menos B aqui dentro, como está em módulo, dá no mesmo, né, minha gente? E BC vezes P menos B vezes P menos C. Lembrando que P é o semiperímetro e lembrando que achar C menos B, o B menos C dá no mesmo, porque é módulo, então a troca de ordem trocaria o sinal, mas com o módulo isso acaba sendo meio que engolido, né? O menos no módulo vira mais, então dá no mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o desenho. Quando as pessoas geralmente desenham bissetriz externa, elas já se enrolam um pouquinho. Então eu recomendo fazer um triângulo que seja obtusângulo, que aí dá para ficar bem escancarada aqui a bissetriz externa, aqui para a direita, e vai ficar bem claro que o triângulo original é esse aqui de amarelo, mas eu, ao traçar o ângulo externo em A e a bissetriz que corta esse ângulo ao meio, acabei dando origem lá embaixo a um ponto D, que é a interseção do prolongamento da base BC com a bissetriz. O que eu quero agora é uma fórmula para achar o tamanho de AD, né? Que a linha mesmo é infinita, mas o que eu quero é achar o tamanho do segmento que vai desde o vértice até a bissetriz tocar aqui o pé do triângulo, o pé da base do triângulo, tá? O prolongamento da base do triângulo. Bom, gente, vamos lá. Começar fazendo aqui as duas coisas, né? Teorema da bissetriz externa e Stuart. Stuart aqui, cuidado para não se confundir. Embora o triângulo original seja o amarelo, eu vou olhar para o triângulo A, B e D para fazer o Stuart, tá? Então é no triângulo A, B e D que eu estou aplicando o teorema de Stuart, só para você não se confundir. Fica C ao quadrado sobre A vezes N menos B ao quadrado sobre A vezes M, os dois pedacinhos aqui, né? Esquerda e direita, em que esse pedaço dividiu a base. Cuidado que o cara pode estranhar e ficar tentando botar isso aqui no meio, mas não tem como. O do meio dessa vez é o B mesmo, que é o lado do triângulo original. C, B e bissetriz externa, vai ficar nessa ordem. A bissetriz externa como sendo o último numerador ao quadrado, que multiplica M vezes todo N, tá? Então você vai ter M vezes N. Fica esquisito assim mesmo, paciência. Patience aí, galera.
E pelo teorema da bissetriz externa, eu posso também falar o que, meu querido? Que o C sobre, lembra? É do lado até onde tocou A à direita. C sobre N vai ser a mesma coisa que B sobre N. E pelas regras de razão e proporção, isso é a mesma coisa que você fazer C menos B sobre N menos M, tá? Então, beleza. Só que o N menos M é o A. Então, isso aqui pode ser trocado por A. Então, fica C sobre N igual, por exemplo, a C menos B sobre A. E aí, fazendo aqui as multiplicações em cruz, né? E isolando o N, fica que o N é AC sobre C menos B. Analogamente, você vai achar que o M, fazendo um cálculo parecido, igualando isso a isso, vai dar, no caso, AB sobre C menos B. E guarda isso daqui por enquanto, tá? Agora, eu vou fazer o quê, né? Onde tem M e tem N, eu vou substituir por aquelas expressões ali de cima. Então, o que vai ficar, então? Fica C ao quadrado sobre A vezes N. Fica, então, A ao quadrado C sobre C menos B. Menos B ao quadrado. Aliás, acho que isso não vai caber aqui não, hein? Porque olha só, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar pedaço por pedaço? Ó, o termo aqui, C ao quadrado sobre a N, ele vai virar C ao quadrado sobre A vezes a N sobre C menos B. O C menos B vai subir. Embaixo fica A ao quadrado N, tá? Analogamente, com a parte do B2 sobre AM, você vai ter um B ao quadrado, o M é C menos B também um denominador, que multiplica C menos B, sobre A vezes o AB, que vai dar A ao quadrado B, tá? Então, vai ficar, então, A ao quadrado B aqui, né? Beleza, né? Vai ficar A vezes NAC, aqui é AC, aqui é AC. É que eu tô com a bissetriz interna na cabeça. Beleza. Feito isso, vou apagar aqui. Você vai ter, então, o que, mané? Aí fica aqui. Bom, o C de baixo eu posso cortar com o de cima, um B de baixo eu posso cortar com o de cima, e vamos voltar com o que está ali e substituir aqui. Então, C ao quadrado sobre a N virou C vezes C menos B sobre A ao quadrado. Menos B ao quadrado sobre a M virou B vezes C menos B sobre A ao quadrado. Mais a bissetriz externa ao quadrado sobre NN, tudo isso igual a 1, tá? Então, eu posso pegar o C menos B sobre A ao quadrado que está ali nos dois primeiros parênteses e colocar em evidência. Se você pega e você faz isso, você vai ter o quê? C menos B sobre A ao quadrado vezes C do primeiro menos B do segundo, tá? Mais B ao quadrado sobre MN igual a 1. Aí, beleza, fica C menos B ao quadrado sobre A2, né? Só que C menos B ao quadrado sobre A, lembrando que é uma também dessas frações daqui. Vem daqui, tá vendo? Isso vai me ajudar muito agora. Você vai ter que isso, ó, vai dar C menos B ao quadrado sobre A ao quadrado. E ali na parte do B ao quadrado, eu vou substituir tanto M quanto N pelas expressões que estão ali. Então, vai ser isso vezes isso na parte de baixo. Vai dar A ao quadrado BC, A ao quadrado BC, sobre... Aí tem o C menos B de um com o C menos B do outro. Sobre C menos B elevado a 2.
isso vai subir. Então fica C menos B ao quadrado mais bissetriz externa ao quadrado, que multiplica C menos B ao quadrado sobre A ao quadrado BC, tudo isso igual a 1, tá? Ok. Agora vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Aí aqui, ó, o trabalho que dá isso, né? Ah, e tem sobre A ao quadrado aqui que eu comi, né? Cara, aí você pode pegar e fazer o quê? Pega aqui, tira o denominador comum entre eles. Aqui vai subir um BC. Aqui não sobe ninguém. Aqui sobe o A ao quadrado BC, tá? Agora tem que tomar máximo cuidado com esse algebrismo aqui. E aí o que vai acontecer? Fica C menos B ao quadrado vezes BC C menos B ao quadrado, né? Mais B ao quadrado vezes C menos B ao quadrado igual a A ao quadrado BC, tá? Aí pronto, você pega, joga o BC pro outro lado, que aí você vai ter o quê? Ó? Que BC vezes C menos B elevado a 2 menos A ao quadrado BC. Isso vai ser lá do outro lado, né? Aliás, é melhor fazer o contrário, né? Joga isso lá para a direita. Que você vai ter aqui B ao quadrado vezes C menos B ao quadrado igual a ao quadrado BC menos BC vezes C menos B ao quadrado. E aí o BC que está ali à direita, ó, você pode pegar e botar em evidência. Tomar cuidado que tem sempre vários caminhos a serem tomados nessas questões, né? E aí, dependendo, você pode até achar uma expressão certa para bissetriz externa, mas que não seja padrão, que esteja em nível apostila ou aquela que ele esteja pedindo para você demonstrar ou usar para alguma coisa. E aqui, por exemplo, você deixa o BC em evidência para novamente forçar aquelas paradas que vão resultar em 2P, em 2P menos 2A, 2P menos 2B. O objetivo é esse, cara. Que aí, ó, primeiro, aquela parte de passar para o outro lado para ficar em módulo o B menos C ou C menos B, você já garantiu quando surgiu isso aqui, junto da bissetriz externa aqui à esquerda. E aqui dentro, o que vai acontecer? Isso que eu tenho uma diferença de quadrados. Fica A menos C menos B vezes A mais C menos B. Que aí, isso que está aqui, já vimos antes, é a mesma coisa que A mais C mais B menos 2B. É a mesma coisa que 2P menos 2B. Mas você está acompanhando na sequência, isso agora não tem estranho a você. Não deveria ser. Por isso que eu falo, assistam as coisas na sequência. E aqui vai dar A mais B menos C. Então fica 2P menos 2C, ok? Como você está assistindo na sequência, o que eu tenho certeza, você não está estranhando por que uma coisa está sendo trocada agora pela outra. Se você não assistiu, sinto muito. Volta lá nos blocos anteriores e assista, tá? Ninguém mandou você pular vídeo. Aí, ó, você vai ter o quê? Fica o B ao quadrado vezes C menos B ao quadrado. 2 que evidência fica 4. Que multiplica P menos C vezes P menos B. Aí beleza, gente. Aí praticamente acabou, né? Quando você passar para o outro lado, você vai ter que o BE ao quadrado, ele será igual a 4 sobre, então, C menos B, ou B menos C ao quadrado, que multiplica BC vezes P menos B vezes P menos C, tá? Quando você tira a raiz disso, por aqui C ao quadrado, eu tenho que botar em módulo, até porque é uma diferença, né? Eu posso estar fazendo o menor menos o maior sem querer, tá? Para evitar que isso aconteça. Mas isso aqui é a bissetriz externa traçada do vértice A, tá bom?
Então, quando tirar a raiz, vai ficar como? Printa aí, se você não printou ainda. Agora vamos pegar aqui e você vai poder pegar e generalizar para os demais vértices, né? Então, teremos que a bissetriz aqui traçada do vértice A vai ser 2 sobre... Só para deixar igual o dele, eu vou trocar a ordem, tá? Mas, como eu disse, isso é irrelevante. Pela raiz de BC vezes P menos B e P menos C. Percebam que existe um padrão, que se aqui é a traçada de A, só aparece lado que não é A aqui do outro lado. É P menos B e P menos C. Então, quando for a bissetriz externa traçada de B, vai ser 2 sobre o módulo. Ah, como é que eu vou saber se é A menos C ou C menos A? Não tem como saber, né, querido? Por isso que o módulo está aqui, para evitar de você pegar na ordem errada. E aí fica AC vezes P menos A vezes P menos C. Todo mundo que está aqui é todo mundo menos o B aqui da esquerda. E a bissetriz externa traçada de C, mesma ideia. 2 sobre A menos B em módulo pela raiz de AB vezes P menos A vezes P menos B. Então, isso aqui, essas expressões, toma cuidado que um IME da vida pode querer que você demonstre, ou pode ser que ocorra alguma demonstração que tenha isso aqui como pré-requisito para você chegar a ela. Então, como a gente, inclusive, de tanto demonstrar essas expressões, já pegou no tranco, espero eu, de ver que isso é 2P menos 2B e tal, que é uma sacada realmente útil, você vai se acostumando caso caia alguma outra coisa que não está prevista no cronograma normal, no sketch normal aqui do nosso filme, aqui do que é esperado na prova. Ele pode criar qualquer questão nova, tá? Mas você pegar essa ideia, você pegar no tranco em relação a isso é que é importante. Bom, isso aqui, assim como foi na bissetriz interna, na bissetriz externa também não vai ser diferente. Tem essa versão aqui mais trambolho, mais elefanta, tá? Maior zona, e tem aquela que depende dos dois lados e dos dois pedacinhos que a bissetriz forma na base. É o que a gente vai ver então agora no próximo bloco, beleza? Adaptação daquela forma na bissetriz interna aqui para a externa, beleza? Beijo, já voltamos já já. Valeu! Bom, galera, aí você vai ter o quê, né? No caso aqui, ó, você tem que o C, então, sobre N é igual ao B sobre M. Eu só repetir o que eu já tinha feito antes no outro bloco. Isso vai ser, pela regra de razão em proporção, C menos B sobre N menos M. O N menos M é a mesma coisa que o A, né? Tudo menos M sobre o A. Até aí não mudei nada. E montei o Stuart de novo para a gente começar daqui. C ao quadrado sobre A vezes o todo que é N, menos B ao quadrado sobre a M, mais B ao quadrado sobre M vezes A, igual a 1. O grande lance agora aqui é o seguinte, vamos passar até o B ao quadrado sobre MN para direita, tá? E deixar esses dois aqui com os quais eu vou trabalhar aqui à esquerda. Isso aqui eu vou enxergar como sendo C sobre A vezes C sobre N. Esse aqui eu vou enxergar como sendo B sobre A vezes B sobre M. E aqui você vai ter 1 menos B ao quadrado sobre M vezes N, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui o seguinte. Como você sabe, pelo teorema da bissetriz externa, que o C sobre N é igual a B sobre M, né? Você vai ter então o quê? Você pega então isso daqui e você vai trocar um pelo outro, que é uma ideia parecida com aquela que eu fiz no teorema da bissetriz interna, né, galera? Você vai ter, então, o quê, ó? Você pega, então, aqui, bota aqui o B sobre M no lugar dos dois, tá? E aí, irmão, o que vai sobrar quando você faz isso? Quando você olha para isso aqui como B sobre M, você pode botar o B sobre M em evidência, e o que vai sobrar lá dentro vai ser um C menos B sobre A.
Isso vai dar 1 menos b ao quadrado sobre m vezes n, tá? Então, ó, c menos b sobre a é a mesma coisa que isso ou isso. Para que eu consiga dar continuidade, para chegar na fórmula que eu quero, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai escrever isso aqui como sendo, no caso, o c sobre n, para ter um n embaixo, que vai se juntar ao m e ter um novo denominador m vezes n, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, e vai ter o seguinte: o b sobre m vezes c sobre n é igual a 1 menos b ao quadrado sobre m vezes n, tá? Então, acabou, né? Vocês vão ter o quê? bc sobre mn igual a 1 menos be ao quadrado sobre mn. Aí ficou ridículo continuar, né? Tira aqui o denominador comum entre eles. Se você editou uma M e não consegue terminar a partir daqui, favor se dirigir à sala de humanas mais próxima de você. BC igual a MN. É porque humanas odeia a gente, né? Tudo que humanas aprende, a gente aprende também. Só que o contrário não é verdadeiro. Tanto é que eu passei para auditor da Receita Federal e não quis ir, porque na época o lugar que eu trabalhava, que eu não posso falar o nome aqui, cobriu o salário de um auditor da Receita Federal como o meu salário de professor. Então você também reclama também da vida, mas reclama porque o cara, porra, mas o cara é descuidado. Descuidado que é relaxado, gente. Às vezes o cara também é gordinho, não sei o quê. Cara, cada um com seu cada um. O cara gosta de ser gordinho, beleza. O cara não gosta, toma uma vergonha na cara e vai malhar. É isso, acabou. A pessoa ganha 20 mil no mês e fica reclamando, tá mal cuidado, não sei o quê. Beleza, toma uma vergonha na cara e vai malhar. Mas não dá tempo, porque a minha família, minha mulher fica exigindo toda hora que eu vá na festa tal, não sei onde. Querido, a sua mulher manda em você. Vamos continuar a aula. Então aqui você vai ter o seguinte, ó. O b ao quadrado, ele vai ser mn menos bc. Pronto, tá? Então, acabou, tá? Você vai ter aqui, ó, que a bissetriz externa será a raiz de mn menos bc, tá bom? Então, tá aqui aquilo que a gente queria. Beleza, gente? Então, com isso, terminamos essa sequência. Você viu que terminou uma expressão bem parecida com a outra, né? Tá ótimo isso daqui. Você já está bem preparado para fazer qualquer questão que tenha, tanto seviana, tanto o padrãozão como a teorema da bissetriz interna e externa, quanto qualquer outra coisa similar a isso, ok? Então, estuda essa aula. Eu sei que é uma aula que, num primeiro momento, para quem está acostumado só com a geometriazinha, bem beabá, bem vagabundona de ensino médio, é um buraco muito mais embaixo, mas agora é que você está virando realmente um guerreiro insaciável, impenetrável e invencível, ok? E guerreiro e guerreira, tá bom? Um abraço, um beijo, valeu, tchau, tchau, vamos nessa! A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.